Inter, com os números do Zubeldia, o Zubeldia que chega no São Paulo e melhora demais a equipe, veja só como é o futebol, como diria Paulo Calçade. Desde a estreia do Zubeldia, 15 jogos com 9 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, o aproveitamento dele é de 68,9%, com 24 gols marcados, 12 gols sofridos. E a gente vai conversar agora com Eduardo Afonso. Ele tem as últimas informações do São Paulo, que venceu o Criciúma ontem, vai enfrentar o Bahia no fim de semana e tem últimas informações, então, com o Edu. Fala, Edu, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, Marcela? Boa tarde. Calçade, Zupac, fã de esportes. Vitória importantíssima, quebrou aquela sequência de 4 jogos e mais, teve um pulo na tabela. Num campeonato muito equilibrado, o São Paulo começa a partida de ontem em 12º lugar, com 3 pontos, vai para a 7ª colocação, ainda na zona de classificação para a Sul-Americana, mas já próximo ao G6, o que pode acontecer nesse final de semana se conseguir vencer o Bahia. Um dos gols ontem, o segundo, saiu numa jogada ensaiada, uma falta na entrada da área, o Lucas rola, o Luciano bate, aí tem uma imagem que a gente vai rodar, que o São Paulo enviou hoje pra gente, que essa é uma jogada ensaiada mesmo, ela foi ensaiada no treino anterior, com a participação do Caleri, do Lucas, de outros jogadores. Essa imagem mostra bem que o que foi praticado aqui no CT funcionou e resultou no gol que acabou dando a vitória, até porque o Jandrei tomou aquele golzinho no final que quase complica. Bem, domingo tem esse confronto sempre muito especial com o Rogério Ceni, só que o Zubeldia fica fora. Tomou o 3º cartão amarelo, primeira suspensão dele. Ele que gosta e diz que toma muitos cartões, que é recordista, será substituído provavelmente pelo Maxi Cubeiras, que é o seu principal assistente no banco de reservas. Ontem, lá no Morumbi, depois da vitória, o técnico são paulino teceu alguns elogios ao seu adversário de domingo, principalmente a figura ligada, extremamente ligada, a figura de vida do São Paulo, que é o Rogério Ceni, agora no Bahia. Rogério digamos, una leyenda viviente. Es algo que basta con recorrer los pasillos del club para darte cuenta de lo que es Rogério. Yo he observado, como ya he dicho en alguna ocasión, años atrás, Sao Paulo, el fútbol brasilero. Y si no sabes quién es Rogério, es porque no sabes lo que es Sao Paulo. Muito bem, tá então Zubeldia, não saber quem é Rogério é não saber quem é o São Paulo, frase de efeito do técnico são paulino. Só que o Rogério enfrentando o São Paulo, vamos subir uma tela, é digamos assim, um adversário ideal para o São Paulo. São 5 jogos com o Fortaleza, 2 empates e 3 derrotas. 3 jogos com o Flamengo, 3 derrotas. Inclusive, no ano que o Flamengo foi campeão brasileiro, na última rodada, o Flamengo foi campeão perdendo para o São Paulo no Morumbi. E pelo Bahia, um jogo do ano passado, derrota, gol do Caio Paulista na Fonte Nova. Então, no total, 9 jogos, 2 empates e 7 derrotas. O Rogério não sabe como treinador o que é vencer o São Paulo nesta carreira, nesses 9 confrontos. Nestor treinou hoje, deve ficar à disposição. Os demais atletas do São Paulo que jogaram ontem, todos à disposição, eu diria que é quase força máxima. A ausência mais lamentada é do goleiro Rafael, que segue com a seleção brasileira. Marcela. Tá aí uma notícia que é raridade. Todos os jogadores estão à disposição de quem? Do São Paulo, menos o Rafael, né? E isso foi algo que foi muito falado ontem, porque o Jandrei tem uma falha. Eu acho que é um exagero a maneira como tratam o Jandrei e tudo, mas isso é um assunto para vocês falarem. Mas o Rafael tá fora. Eduardo Afonso, muito obrigada aí pelas informações. Um beijo para você, valeu. Vamos falar um pouquinho então desse São Paulo e Bahia. Primeiro, uma vitória muito importante do São Paulo, porque estava precisando, né? Eram 4 jogos sem vitórias. 2 derrotas consecutivas, 4 jogos sem vitórias. 4 sem vitórias, porque tinha os 2 empates. E agora, essa vitória que, olha, no finalzinho foi até meio que no sufoco, mas era importante para a equipe, porque era um momento difícil para o São Paulo, até também por todo o zum que a gente já começava a ver nos bastidores. E a entrevista do Zubeldia
foi bonita de se ver. Saí daqui, eu falei, vou ouvir aqui a entrevista do Zubeldia, um cara que responde, é sincero e vai, não tem grosseria, ele responde parte técnica, responde de parte interna do clube, gostei muito da entrevista dele e ele vai conquistando as suas vitórias, mas agora encontra o Rogério Ceni, Zupac. Não vai encontrar pessoalmente porque o Zubeldia está suspenso. Tá fora, né? E ele, de novo. Infelizmente, né? E ele deu uma declaração nessa entrevista muito bonita sobre o Rogério, né? Ele fala... Quem não conhece o Rogério não conhece o São Paulo, né? E legal ele ter esse conhecimento. Foi uma vitória muito importante, não só porque o São Paulo tinha que voltar a vencer, tá aí o golaço do Luciano, mas porque o São Paulo fez um bom jogo, não o tempo inteiro, mas o São Paulo fez um bom jogo, voltou a desempenhar um bom nível de futebol comparado com a queda de rendimento que teve contra o Vasco, contra o Cuiabá. Contra o Corinthians teve momentos bons, mas contra o Vasco e contra o Cuiabá, o São Paulo de fato não jogou bem, né? Jogando bem abaixo. Ele parou de rodar o time por hora, voltou com todo mundo que ele tinha disposição para jogar, encaixou bem Lucas e Luciano, né? Então, aquela questão de como acomodar os dois aos poucos vai ficando menor, porque o Lucas vindo da direita para o meio, né? Da direita para o corredor central e aí, sendo aquela flecha vertical. Ontem, de novo, criou vários lances, belíssimos lances, é muito bom jogador. A falta que o Luciano faz o gol é uma arrancada do Lucas, inclusive. Então foi muito boa para o São Paulo a vitória com a volta do Alisson. Agora, domingo é um outro tipo de jogo, né? Até falei no nosso pós-jogo aqui com o Felipe Mota ontem à noite, depois da vitória do São Paulo, que eu não consigo colocar o São Paulo como favorito contra o Bahia no domingo, né? Ou eu olho para o Bahia como favorito, ou eu olho para um jogo em condição de igualdade. Porque o Bahia está melhor, jogando melhor e pontuando mais, mas o São Paulo é um time muito competitivo, joga dentro de casa, o Morumbi vai estar daquele jeito, há muito tempo que o São Paulo não joga no domingo às 4 horas da tarde, então vai estar uma baita atmosfera, reencontro com o Rogério, então talvez por isso, condição de igualdade, mas de largada, favorito, o São Paulo não é, porque o Bahia faz uma tremenda campanha, como a gente falou há pouco com o Everaldo, mas foi bom ver o São Paulo voltar a jogar bem. O São Paulo tem condição de fazer um campeonato muito bom, de fazer reta final das Copas muito forte, porque é um bom time, tem alguns jogadores que desequilibram, tem um bom treinador e não podia ficar tanto tempo sem vencer, então tirou essa zica e deve andar em linha reta agora. Pois é, e que coisa, a gente viu os números do Rogério Ceni, né, que nunca venceu o São Paulo, a gente esses dias mostrava o Rogério Ceni na partida, inclusive, do Bahia com o Flamengo, também nunca venceu o Flamengo, as coincidências da vida, mas jogou muito bem, é verdade, contra o Flamengo no Maracanã, mas não venceu, acabou perdendo ali no finalzinho. Depende das equipes que você dirige também, Uma coisa é ganhar do São Paulo, tá bom. Dirigindo o Flamengo é uma coisa. Dirigindo o Fortaleza, na outra época, é outra. Mas hoje, eu acho que a gente pode ter um grande jogo pelo equilíbrio, o que é legal. Né? Assim, tem jogos que tem um desnível muito grande, mesmo assim apresentam surpresas. Esse daí, o São Paulo vai ter que jogar muita bola e isso torna o jogo bem especial. Né, que é o Bahia, não é o Bahia do Rogério, tá bom, São Paulo de Zubeldia, é um São Paulo com o Lucas é impressionante, o Lucas pelo centro, né? Você não pode chamar o Lucas de meia construtor, mas ele pode chamar, se quiser, de um meia rompedor, porque ele rompe defesas com velocidade de mudança de direção que ele tinha no lado do campo. Quando jogar 1 contra 1, driblador, você tem que ter essa característica. E isso ele mantém pelo centro do campo, e é muito interessante de ver, porque geralmente o meia, você não vai, é raro encontrar um meia com tanta velocidade, com tanta mudança de direção, geralmente o meia, se você deixar, ele vai para dentro do gol, ele pode passar a bola, mas ele tem capacidade para ir para dentro do gol. Então, é outro São Paulo, quando tem o Lucas nessa função pelo centro. Né? Outro ponto que, assim, de recuperação de 4 jogos, São Paulo era uma sequência para ter uma pontuação mais alta. Ele tinha Cuiabá em casa, né? Criciúma em casa, você falava, peraí, aí são 6 pontos. E o Vasco, numa situação terrível, pelo menos o empate em São Januário, 7. De possíveis 7 sonhados, e foram só 3. Então, o São Paulo tem que recuperar, e domingo é uma parada muito difícil. E eu queria falar dos treinadores, a gente está falando de treinador, essa geração de treinadores, que é o Zubeldia, que é o Abel, é uma geração e de treinadores assim que tem também um pouquinho mais velhos, mas que tem uma formação melhor, acadêmica, dos caras que tiveram que fazer os cursos e tal, eles têm uma comunicação que é muito boa, porque eles conseguem se comunicar bem e por meio dessa comunicação
trazer conteúdos do jogo e responder às perguntas que são feitas. Pode até não querer responder, e às vezes não deve, pode ser uma casca de banana, mas ele vai sair com boas respostas. Então, essa interação e interatividade com o torcedor, porque não é com a gente, é com o torcedor. O torcedor quer saber, né? A gente também. Então, nosso trabalho, nossa função. Então é muito legal de ouvir, Marcelo. É verdade, Porque isso ele também. fez faculdade de jornalismo, né? Ele largou a É faculdade, verdade, né? teve isso, Largou a comentarista e faculdade. depois Que larga. sorte a dele, inclusive, se diga. Não diga isso. Olha, a gente viu o gol do Luciano e é numa jogada ensaiada, uma falta, né? Uma jogada de falta ensaiada. E o São Paulo hoje mostrou a imagem do treino, eles treinando essa falta. Vamos ver aí, é muito interessante, olha. Olha, Calçade, como é que treina o time? Como é que treina essa jogada ensaiada? Indo para campo trabalhando, Marcelo, olha lá. E repete, e repete. olha o e gol tá de costas, né? Aí ninguém espera. E O esse gol que o foi, Lucas fez, esse foi com o Lucas. Mexendo na gaveta contrária ali, por cima da barreira. É leve, né? Que a impressão é que os dois de costas vão passar para o jogador que está de frente. E, na verdade, um desses que estão, né? Aquela, dos que vamos estão fazer aquela, vamos fazer ali, aquela. de costas, um desses é que vai chutar pro gol. E ali eles combinaram quem é que ia bater. E aí pensaram, bom, vai na canhota do Luciano. Olha lá, poderia espera. ser o Alisson. O goleiro tá esperando o quê? Pode ser, dependendo Cara, eu vou do ficar aí lado. do teu lado aí. Porque geralmente quem tá na frente da bola, como é o Lucas Luciano aí, eles estão ali para esconder a bola. Isso. Para abrir e a hora que a bola sair, o goleiro não tem que perder tempo de reação. Mas não, é o Luciano que bate. E foi um golaço. E assim, a gente vê vários gols que a gente chama de jogada ensaiada, que muitas vezes não são jogada ensaiada. É o intuitivo, de escanteio, geralmente. A gente fala, gol foi ensaiado. E às vezes não foi. Essa foi, tá documentado. Essa foi ensaiada e replicada em campo. O Everton, no Palmeiras, agora, semana do gol, foi contra quem o gol? Que foi o gol do Rony, a bola que ele passa diretamente pro Rony, do Everton. E ele fala disso aí, foi treinado inclusive no dia do jogo. E é insistência. Você tem era o Red Bull Bragantino. Você sabe que tem um time que tem a defesa, joga mais alta, mais avançada que os demais. Não tem nenhum problema nisso, gente. Isso é do jogo. Mas que do outro lado você vai tentar explorar. Sim. E eles tiveram essa observação, sempre fazem isso, fizeram no dia do jogo e deu certo. Então, quando a gente fala em treino, em trabalho, a gente está falando de momentos como esse também, inclusive esses momentos. Né? Momento de um goleiro que joga com atacante, de uma bola parada, de um escanteio curto, que é maravilhoso, né? Porque virou um negócio agora, né? Do escanteio curto? Porque o pessoal, assim, as pessoas ouvem e repetem e não pensam, não é? O que é aquilo? Aquilo é um negócio, tem todos os motivos do mundo, o Renato já cansou de explicar aqui e de mostrar, né, como você mexe com uma defesa, que você toca para trás, a defesa sai. Você cruza, você pega os atacantes de frente para o gol, com a defesa saindo. Então é muito melhor usar isso quando você tem tempo para treinar, do que ficar falando, isso aí não serve para nada. Só para tocar, porque futebol precisa de trabalho. Sim. Não é aleatório, não é sorte. Às vezes tem, sim, mas se for só ficar esperando a sorte, você não tem controle sobre ela. Você vai ficar olhando, vendo lá 15º, 16º, 17º, 18º. E contando com a sorte para ficar pelo menos ali em 15º, né? É isso aí. Olha, quero falar agora sobre o São Paulo e a proposta feita pelo Tricolor para a compra de Thiago Mendes. São Paulo negocia há dias a chegada do Thiago Mendes. Entre o volante e o São Paulo, tudo certo. Salário, tempo de contrato, luvas, falta o sim do Al Rayyan. E a última oferta feita pelo São Paulo foi de 3 milhões de euros, que equivalem a 17 milhões e 900 mil reais, valor que será pago de forma parcelada. O primeiro a trazer essa informação foi meu amigo Thiago Fernandes, confirmei com uma pessoa do São Paulo. Tricolor tem a impressão de que essa oferta vai ser suficiente para convencer o time qatari, até porque na temporada passada o Al Rayyan havia desembolsado cerca de 23 milhões de reais. Um ano mais velho, Thiago Mendes já não tem tanto poder de venda, até porque ele só tem mais 10 meses de contrato com o Al Rayyan. Paulo Pitombeira, representante do Thiago Mendes, também embarcou para o Qatar. Primeiro foi o volante na tentativa de convencer o clube qatari. Não rolou.
Agora, com o Paulo Pitombeira, a expectativa é de que esse acordo possa avançar e o tricolor possa anunciar o Thiago Mendes já na próxima semana, a partir de 10 de julho. Ele teria condição de defender o São Paulo. Contei para vocês no vídeo da manhã sobre as tratativas entre São Paulo e Alexandro. O São Paulo segue discutindo valores e aguarda por uma resposta positiva do lateral esquerdo de 33 anos de idade que está livre no mercado.